Passei um mês na minha linha de Júpiter no fundo do céu e agora eu vou compartilhar um pouco da experiência com vocês para que entendam na prática como que funciona a astrocartografia. Olá, eu sou Amanda Maragno, astróloga e terapeuta, e hoje eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha experiência vivendo na linha de Júpiter no fundo do céu. Que as linhas de Júpiter geralmente elas são das mais conhecidas, né? Porque todo mundo fala que é o planeta benéfico do zodíaco e que tudo realmente se realiza e tal. Mas não é bem assim, né? A gente tem que realmente trazer para a realidade. É claro que coisas maravilhosas podem acontecer, principalmente se você tem um Júpiter muito bem posicionado, se você lida muito bem com as energias de Júpiter, né? Realmente confia nele, porque às vezes a gente tem o planeta muito bem posicionado, mas mesmo assim a gente tem alguns bloqueios em relação a ele ainda. Porque também podem existir algumas quadraturas, alguns aspectos ali que tensionam, mas mesmo assim, mesmo não sendo o melhor posicionamento, que é o exemplo que eu tenho, também pode ser super interessante. Então eu vou compartilhar aqui o meu exemplo, né? Para começar a falar, o meu Júpiter ele é em Gêmeos, então é uma debilidade, não é um posicionamento que ele se sente tão bem, tá? Mas o que aconteceu, né? Eu decidi passar uma temporada na Europa, realmente cuidando de cachorros em troca de hospedagem, que já começa aí, né, que realmente o lugar que eu consegui foi justamente na minha linha de Júpiter. Eu tava tentando em outros países, mas o que deu certo mesmo primeiro foi a linha de Júpiter, que justamente pela ciclocartografia, que é a astrocartografia que muda com o tempo, né, é um mapa paralelo, digamos, da astrocartografia, baseado nos trânsitos planetários de alguns planetas e também no nosso mapa progredido. Eu tinha uma linha de Marte DC e foi justamente uma outra pessoa que me deu a coragem, né, que me aceitou, que eu realmente pude fazer essa coisa, porque eu não tinha experiência ainda no aplicativo, né? Foi a minha primeira oportunidade e eu já consegui, tipo, logo nos primeiros dias uma boa oportunidade. Na verdade, eu fiquei 3 semanas já na primeira casa. Então, assim, na minha linha de Júpiter no fundo do céu, eu fui pra Inglaterra, no interior da Inglaterra, foi essa minha primeira hospedagem. E o que despertou em mim? Despertou muito a Amanda exploradora de novo, né? Porque eu sou uma pessoa que preciso estar explorando, eu tenho a minha lua em Sagitário, né? Que é o regente do meu sol em Câncer. Então, pra mim, essa questão de explorar os lugares sempre foi muito importante. Só que eu tava muito tempo já, assim, sem realmente explorar sozinha, porque eu gosto de explorar sozinha, pegar e ir para um lugar e sentir lá o que eu quero fazer, como a hora que eu quero, onde eu quero, e faço o que eu quero, vou onde eu, né? E assim, esse lado de explorar foi muito importante para mim, sabe? Porque eu podia ir nos lugares que eu realmente sentia. Ali eu não tinha tantas opções, porque eu tava bem no interior da Inglaterra, em Cheddar, uma cidadezinha bem no interior. E não tinha muito transporte público para outros lugares, então eu, por sorte, era verão e eu pude usar a bicicleta deles. E aí eu fui pedalando para outros lugares, principalmente eu fui para Glastonbury, que era um lugar que eu queria muito, que é o chakra cardíaco do mundo, né? Fica ali na Inglaterra. Então, o lugar que eu acabei indo 2 vezes, mas eu tinha que pedalar. Então, assim, já essa questão de pedalar para outras cidades, pedalava 1 hora e pouco às vezes, eu me sentia muito exploradora, assim, nossa, tô vivendo uma experiência diferente e foi muito bom pra mim. Mas foi um lugar que justamente foi muito importante pra mim em relação à gratidão. E Júpiter tá muito relacionado com a gratidão, né? Porque eu sempre senti a gratidão, assim, eu sempre quis sentir muita gratidão, mas eu sempre tive muitos bloqueios, porque eu sou uma pessoa que, a minha mente ela é muito pessimista, por mais que eu tente ser positiva, e já trabalho isso há muitos e muitos anos, eu não conseguia sentir muito no coração mesmo a gratidão, e a gratidão a gente precisa sentir no coração, não adianta só sentir na cabeça, eu sou grata porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, isso eu consigo, mas o problema, assim, no coração, sentir uma emoção de realmente estar fazendo alguma coisa, eu não conseguia sentir direito, quase nunca. E ali eu consegui sentir várias vezes, eu me peguei assim, deixando cair uma lágrima ou outra, porque eu tava vivendo aquela experiência, né? Estava ali naquele lugar, não só ali em Cheddar, porque depois eu fui para Oxford também e para Londres, eu fiquei, que eu consegui hospedagens também. Então, assim, foi muito importante para mim nessa questão de gratidão, de ativar isso em mim, porque o meu Júpiter sendo em debilidade, talvez seja uma das razões que realmente tem esse ponto, né, que sempre foi muito na mente. Então, eu sempre pensei muito, diferente de eu ter conseguido, de fato, sentir. E também foi o lugar onde eu finalizei o meu curso, que eu tava procrastinando há muito tempo, 2, 3 meses eu tava procrastinando de gravar
um curso que é o Desbrava, vou até deixar o link aqui embaixo, que é para ajudar as pessoas a ativarem a coragem nelas mesmas, para que elas possam realmente correr atrás da vida que faz sentido para elas, né? Então ali eu consegui me dedicar a isso, finalizei todas as aulas, que eram muitas aulas, consegui fazer isso e também consegui ter mais clareza sobre onde que eu quero morar, né? O que que eu quero fazer, porque eu sempre vivi muito nas dúvidas. Eu acho que o Júpiter ali em Gêmeos sempre me trouxe muito, mas isso daqui funciona, isso daqui também, então pode ser várias coisas, e eu não conseguia ter foco. Então ali eu consegui assim ter muito mais foco, não, é isso daqui que eu quero, então é isso que eu preciso fazer. E assim começaram a se abrir oportunidades na minha cabeça. Bom, ainda não surgiram oportunidades de fato, tipo, vou fazer isso e vai dar certo, mas surgiram ideias na minha cabeça de coisas que eu posso estar fazendo que eu não tinha pensado antes, para que justamente isso aconteça. Então foi muito importante também nessa questão de clareza sobre a decisão de onde morar, né? E como que eu posso fazer isso também, porque não adianta só a gente saber se a gente não tem como colocar em prática, né? Que era o que eu sempre quis. Então agora eu já tenho algumas possibilidades para realmente me dedicar e fazer isso. Agora estou na minha linha de Saturno para realmente me dedicar. Outra coisa que aconteceu, que eu acho que é literal, assim, essa coisa de Júpiter no fundo do céu, né? Que tem a ver com o nosso lar, é que eu entrava em todas as lojinhas de decoração de casa e eu queria ali eu ficava já imaginando, já ficava sonhando com a minha casa, cheio de coisinhas ali, que no caso eu não pude comprar nada porque eu vim só com uma mala pequena, né? Então eu não podia comprar nada pra minha casa, mas essa minha nova casa que eu imagino, que eu agora tenho clareza, também não ia adiantar eu comprar agora, então foi muito importante, sim, porque eu realmente comecei a explorar os lugares e comecei a sentir, nossa, é isso daqui que eu quero, e sentir essa gratidão. Então isso foi muito importante pra mim, porque eu sempre tive esses bloqueios, né? E então Júpiter às vezes pode trazer essas outras coisas, que ele é um planeta que tem muito a ver com a confiança. Então ali ativou muito essa confiança em mim, é possível. Tanto é que surgiram várias pessoas assim no meu caminho, que eu acabei conversando, que justamente já conquistaram aquilo que eu desejo conquistar, sabe? Então foi um exemplo através dos outros para eu ver que se eles conseguiram eu também posso conseguir, né? Isso não tem só a ver com Júpiter, mas também Marte, né? Talvez na linha do Marte, da ciclocartografia que eu tinha ali, mas foi de uma forma muito importante para me trazer essa confiança que é jupiteriana. E uma outra coisa que eu achei muito curioso também, que me encantou bastante nessa vez, que nunca tinha me chamado tanta atenção, foram os livros, né? Porque Júpiter tem muito a ver com expansão do conhecimento, né? E eu justamente queria realmente comprar vários livros de astrologia, principalmente, livros mais do mundo oculto também, outras coisas que eu vi lá, principalmente em Londres, mas em outras cidades que eu fui, tipo Glastonbury, que uma cidade mais mística e tinha muitas coisas das áreas que eu realmente gosto, tarô, né, tudo isso, tarô não, exatamente, oráculos quer dizer que eu adoro, então eu já queria comprar um monte de coisa e livros também para decoração da minha casa, assim, não só livros desse tipo, mas também livros de viagem principalmente, que também é muito jupiteriano, e Júpiter em Gêmeos principalmente, né, que tem muito a ver com essa questão de conhecimento. Então, assim, eu já bati várias fotos de livros, porque eu queria ou para ter de decoração, ou para eu estudar mesmo, né, para ter decoração na minha casa, então eu achei bem literal essas coisas que aconteceram. E foi isso, assim, não teve nada mais, eu acho que grandioso, uma experiência assim, consegui uma oportunidade aqui ou outra ali, mas tudo foi fluindo. Na verdade, também teve a questão de que eu consegui alugar um quarto no meu apartamento no Brasil pra pelo menos compensar um pouquinho enquanto eu tava viajando, né? Mas é isso, assim, foi algo que faz muito sentido, pra mim é muito literal, porque eu estudo astrologia, então eu sei bastante coisa, só que é só pra colocar esse pé no chão de vocês, que muitas vezes acham que está no lugar que é certo, tudo vai acontecer de forma rápida e mágica e todos os nossos sonhos vão tornar realidade, né? A gente precisa muitas vezes fazer a nossa parte, então aqui o meu papel é te ajudar isso, mas é ajudar a vocês aproveitarem melhor também esses novos lugares, né? Talvez eu não aproveitei tanto quanto eu deveria, né? O que eu ensino, mas eu procurei fazer o máximo que eu podia, porque eu às vezes me disperso mesmo, né? Eu tenho um TDAH, então aí eu fico meio dispersa com as coisas e acabo não focando tanto quanto eu deveria fazer. Mas a astrocartografia, ela muda muito e eu agora estou numa linha de Saturno e já é uma situação bem diferente do que eu tava na linha de Júpiter. Eu me sinto totalmente diferente de quanto eu tava lá na Inglaterra mesmo, explorando, conhecendo novos lugares e vivendo experiências diferentes.
Ah, e também teve outra coisa, que lá na Inglaterra eu fiquei em casas, assim, tipo, grandes. Principalmente essa primeira casa que eu fiquei, que era mais próxima da minha linha de Júpiter, era uma casa, tipo, de 5 quartos, tinha um jardim enorme, uma cozinha gigante, tinha de tudo, assim, não faltava nada, tinha tudo que eu precisava e muito mais. Então era uma casa realmente top, uma casa bem jupiteriana mesmo. E então eu achei muito interessante e literal também, porque a de Oxford também era uma casa muito legal, assim, muito grande, tinha tudo ali que eu precisava, sabe? Então isso teve coisas que também fizeram bastante sentido. Então eu espero que vocês tenham gostado e digam aqui pra mim se vocês já foram pra linha de Júpiter no fundo do céu de vocês, como é que foi a experiência, que eu gosto de saber também das experiências das outras pessoas.